Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Irmãos, a nossa reflexão está no livro de Êxodo 20:16, que nos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o nosso título é Cuidado com o que você fala. Você já chegou a pensar que o próximo mais próximo de você pode ser você mesmo? Que impensadamente você pode proferir uma inverdade contra você sem se dar conta das consequências? Li a história de Sadraque, que, como outros jovens africanos, desejava se preparar para ocupar um lugar na obra de Deus. Sadraque, então, deveria frequentar por algum tempo uma escola do governo e receber aulas preparatórias como antecipação à sua ida ao Colégio Adventista de Soulouse no ano seguinte. Para sua surpresa, a escola pública não aceitou seu pedido de matrícula. Sabem por quê? Tempos antes, em algum momento, Sadraque havia mentido sobre sua idade real. Parecia ser uma questão sem muita importância, mas a escola não considerou assim. As esperanças de Sadraque, disse o pastor Pearson, de educar-se em uma escola superior e de uma vida de serviço ruíram por terra, em virtude de um pequeno ato de desonestidade alguns anos antes. Se as consequências de uma inverdade dita por mim mesma a meu próprio respeito podem ser desastrosas para a minha vida e para o meu futuro, o mesmo pode acontecer quando eu levanto um falso testemunho contra o meu próximo. Nunca minta, escreveu Ellen White. Nunca diga inverdades. Minha consagração hoje, página 331. E a palavra de Deus diz: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Provérbios 19:5. Era uma classe de muitos alunos e, para ganhar tempo, o professor passou uma folha de papel para que nela escrevessem seus nomes. Era chamada. Alguns estudantes colocaram seus nomes e de alguns colegas ausentes. O professor foi enganado por uma inverdade. Alguém vendeu o carro que estava com 84.000 quilômetros rodados para uma revendedora. Dias depois, esse mesmo carro foi vendido marcando 32.000 quilômetros. A pessoa que o comprou se sentiu lesada após saber o que havia acontecido. E se fosse você o comprador, como se sentiria? Você pode achar que essas pequeninas coisas são sem importância, mas não Deus. Um pequeno desvio da verdade, um ligeiro afastamento dos preceitos divinos, presume-se, afinal, não é tão pecaminoso, mas pecado é pecado. Livro Testemunhos para a Igreja, página 311. Jamais enganemos a nós mesmos e a outros com mentiras e falsos testemunhos. Deus nos ajude. A nossa reflexão está em Colossenses 3:9 e diz assim: não mintais uns aos outros. Irmãos, como a gente mente, né? Às vezes até pra gente mesmo. Eu até falo que a gente não engana os outros, a gente engana a gente mesmo. Porque a gente pensa que a gente está enganando os outros, mas Deus está vendo todas as coisas. Para Deus não há pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala sobre você mesmo, que às vezes você não está sendo honesto nem com você mesmo. Quando você fala que vai fazer alguma coisa e não faz, Deus sabe que você não está fazendo. Quando você diz que não fez, Deus está vendo o que você fez. E quando você fala dos outros, é pior ainda. Então vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar, para que sejamos conforme a vontade dele e não a nossa. Pai, glorioso Deus, Pai dos céus e da terra. Pai amado, meu Deus maravilhoso. Como somos pecadores. A gente inventa mentirinhas pequenas que a gente pensa que não é pecado. Às vezes a gente pensa que é mentirinha pequena, mas uma coisa pode prejudicar a nós mesmos e também aos outros. Toda testemunha falsa vai responder por isso. E nós somos testemunhas de nós mesmos e até dos outros. Pai, por favor, tira de nós esses pecados, nos lava e nos purifica no sangue do Cordeiro Jesus, porque não tem nada que façamos ou falamos que nos justifica. Nós pecamos sim. Somos muito pecadores. Nos cobre com a pele preciosa do Cordeiro e nos faz alvos como a neve. Pai, por favor, Espírito Santo habita em nosso coração, transforma esse nosso ser. Por favor, Pai, nos ajude a não fazer mais essas coisas. Nos ajude a não mentir nem para nós e nem para os outros, porque para o Senhor a gente não mente. Por favor, Pai, transforma a nossa vida. Nós somos pessoas que não agradam o coração do Senhor. Nos ajuda, Pai, faz tudo conforme a Tua vontade e Teu querer. Eu peço e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, envia para outras pessoas que também precisam reconhecer os seus erros, que também precisam reconhecer que estão fazendo coisas erradas e que isso não agrada ao Senhor. Se quiser deixar seu pedido de oração, dá aí
depoimento seu, se quiser aí deixar um comentário, eu ficarei muito feliz. Abraços.